Será uma tarde muito proveitosa e é muito importante a sua presença. Sinta-se à vontade para compartilhar o evento em suas redes sociais e com pessoas que possam se beneficiar deste conteúdo. Então, vamos à programação. A primeira exposição do evento tem como convidado Wellington Nogueira, empreendedor social e palhaço, que irá tratar sobre alegria mais sala de aula, encontro potente. Wellington, seja muito bem-vindo. Valeu, Nicole, muito obrigado. Muito prazer, muita alegria estar aqui hoje nesse encontro com todos vocês, porque justamente eu sou conhecido por ter fundado o Doutores da Alegria, mas meu trabalho, tudo que eu faço na vida, começou na sala de aula. Então, a sala de aula para mim foi muito importante. E eu até preparei uma apresentação para vocês. Não sei se, Nicole, me ajuda aí se dá para todo mundo ver, ou se eu mostro daqui, como que fica. Porque só mais assim para mostrar algumas imagens daquele período. Ahá! Super obrigado, olha só. Obrigado, Nicole. Gente, então, seguinte, uma super boa tarde para todos vocês de novo. Vamos começar de novo. E aí, vou contar essa história para vocês, justamente porque tudo começou na sala de aula. Ok, agora o que eu tenho que fazer para. Ahá! Eu era professor de inglês. Vocês desculpem a qualidade das fotos, porque isso aí é de 1980, quando eu comecei a dar aula no antigo colegial, no Objetivo. Então, eu dava aula de inglês, né? E aí, como professor que estava dando aula de inglês, eu pensava, meu Deus, como é que eu torno essa aula divertida? E aí, a melhor maneira que eu encontrei foi assim trazer letras de música, que naquela época o inglês não era tão acessível como hoje, né? Aí eu dava as letras de música, traduzia para o português, e aí então sempre que eu traduzia, eu acabava cantando junto. Podemos ir para o próximo. Vamos fazer isso. E aí tá aqui uma foto. Esse é um dos nossos momentos fazendo uma homenagem aos grandes momentos da Jovem Guarda, e era muito divertido. Isso criava um clima de cumplicidade maravilhoso, e foi exatamente na sala de aula que eu aprendi a importância da questão da alegria. Vamos para o próximo. Né? Cada vez que eu cantava, os alunos falavam: Nossa, Wellington, você gosta tanto de cantar? Então você deveria aprender. E aí, ouvindo esse apelo, né, dos meus alunos, está aqui o momento, como eu disse para vocês. Nesse momento especificamente, eu estava evocando Vanderleia cantando Pare o Casamento. Apesar de ser uma aula de inglês, eu pegava músicas em português e também passava para o inglês. Então, foi aí que eu vi o papel que a alegria tinha na minha vida. E, nesse sentido, eu pensei, poxa, os alunos, né, eu gosto tanto de cantar, eu gosto tanto de representar, eu gosto tanto de teatro, por que não realizar meu sonho? Então, eu encerrei minha carreira durante 4 anos, eu fui professor do ensino médio, e aí eu encerrei minha carreira para ir para Nova York e estudar teatro musical. Então, lá em Nova York, eu estudei nessa escola, American Musical and Dramatic Academy, e o meu sonho ao me formar como um ator de teatro musical, que é um artista completo, o cara que canta, que dança, que representa, o meu objetivo, podemos ir para a próxima, era me tornar um superstar na Broadway. Eu sempre tive pequenas ambições, então, uma vez um superstar na Broadway, meu próximo passo seria ir para Hollywood e começar humildemente com o Oscar de melhor coadjuvante. Só que isso é o que aconteceu. Eu conheci esse grupo aqui, que é o Big Apple Circus Clown Care Unit, que foi o primeiro grupo de palhaço em hospital no mundo a trabalhar em caráter profissional regularmente. Foi fundado por esse palhaço que está ajoelhado aí no meio, Michael Christensen, o palhaço barbado, e eu estou de chapeuzinho azul bem ali atrás dele, se vocês virem.
Gente, esse foi o primeiro grupo. Essa foto foi tirada no pátio do Hospital da Universidade de Columbia, lá em Nova York. E assim, a alegria já fazia parte da minha vida na sala de aula. Aí eu quis me tornar um artista completo para profissionalizar essa capacidade de interagir com as pessoas. E meu sonho era chegar no máximo do profissionalismo, me tornando um superstar na Broadway, me tornando um superstar em Hollywood. Como eu disse, sempre tive pequenas ambições, mas a vida me colocou numa outra condição, que foi trabalhar com plateias de um. E o que é uma plateia de um? Uma plateia de um, no cinema e no teatro, é um fracasso retumbante, mas no hospital é 100% da lotação do seu espetáculo. Então, foi nesse contexto que eu aprendi, a partir dos encontros entre as crianças e os palhaços, a olhar a vida por outros pontos de vista e investigar, ser curioso, tal qual a criança, e que é uma característica do palhaço. Então, no nosso encontro hoje, eu quero compartilhar com vocês não só o que eu aprendi com as crianças e os palhaços dos hospitais, mas é que normalmente quando a gente fala em palhaço, a gente pensa em circo, né? Mas o palhaço e as suas manifestações ao longo da história da humanidade e a sala de aula, eles estão muito, 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 muito conectados. E é essa jornada que eu quero levar para vocês, tá certo? Foi assim que eu aprendi que a alegria é resultado de uma comunicação bem estabelecida, com base em entender a necessidade do outro e agir para suprir. Como que a gente supre essa necessidade, né? Simplesmente estando disponível, ou seja, com uma cabeça completamente livre de qualquer expectativa, porque o trabalho eu já fiz, a preparação eu já fiz, então agora vamos juntos co-criar. E eu fico muito alegre que hoje a gente tem essa expressão co-criar, porque eu vejo que a educação, eu vejo que o trabalho da gente como professor na sala de aula é cada vez mais esse, de co-criar junto com os alunos e a gente poder vivenciar trocas de saberes e dessa forma construir novos saberes para o futuro. E por que não para o presente? Então, deixa eu contar para vocês. Quando a gente pensa em palhaço, a gente pensa em circo, né? Mas eu queria dar uma ampliada nesse conceito. Vamos para o próximo, por favor. Isso. Quando eu comecei a estudar o palhaço, a primeira coisa que apareceu foram as várias manifestações do arquétipo do bobo. Na verdade, a gente tem o que o Jung chama de trickster, que é aquela figura que prega peças. Ele até usa a expressão, porque a mente nos prega peças, tal qual um bobo, tal qual um trickster, tal qual um brincalhão, que mostra às vezes uma cena por um ponto de vista, mas depois a gente reflete sobre outro ponto de vista. Nem tudo que você vê é o que você vê. Então, aquilo que a gente hoje chama de palhaço é um desdobramento desse trickster, é um desdobramento desta figura do bobo da corte. O bobo da corte que era inteligente o suficiente para se passar por bobo, só para poder falar as verdades que guilhotinavam a todos, menos a ele. Podemos ir para o próximo. Né? Outras, estamos aqui, os tricksters, como eu falei para vocês. Os tricksters, eles são figuras que vocês podem ver, elas são um pouco humanas, um pouco etéreas, mas elas são figuras completamente fora da realidade, mas com uma personificação e que elas têm como se fossem poderes mágicos. Um exemplo de trickster, por exemplo, é a fada Sininho do Peter Pan, que é um ser imaginário, um ser mágico e que causa transformações, tá certo? Nas tribos indígenas, nós temos as figuras dos pajés, dos xamãs, que eles falam línguas estranhas, eles dançam danças diferentes e eles abrem tanto a mente deles
que os deuses, os tricksters, os espíritos falam através deles, não é? Então, e a figura do pajé, a figura do xamã, ela é muito associada a ser aquela figura curadora da tribo, né? E então, pensa só, o palhaço que sai do circo e entra no hospital, será que ele pode ter um papel curador? E eu não diria tanto do corpo, mas principalmente das nossas percepções. Nesse encontro aqui que a gente está tendo, será que a gente pode conversar um pouquinho e, ao final do nosso encontro, ter uma percepção alterada? Não tenho a mínima ideia. Minha função como palhaço não é trazer respostas, mas é brincar com as perguntas, tá certo? Outra coisa, então, pajé, xamã, podemos ir para a próxima. Bobo da corte. Quando a gente fala em bobo da corte, uma coisa que é muito importante a gente comentar aqui. Normalmente o pessoal pensa em Europa, né? A gente pensa em Idade Média, mas, na verdade, essa figura do bobo da corte já está presente há muito mais tempo. Na China, no século VI a.C., já existiam os relatos escritos pelos escribas reais dessas figuras que hoje nós chamamos bobos da corte, que se chamavam yuan. Então, o palhaço, na verdade, não existe essa figura do palhaço na cultura chinesa, mas eles eram seres que eles tinham vários saberes artísticos, principalmente poéticos, musicais, de pintura, e uma sagacidade muito grande para poder falar as verdades que guilhotinavam a todos, menos a ele. Tem até uma história maravilhosa de um bobo da corte que ele fala para o rei, ele desafia o rei, né? O rei tinha o bobo e tinha o poeta da corte. E aí o poeta da corte fez um poema falando: olhando para aquela planície, eu vejo um rio, e ao lado desse rio, uma floresta. Né? E ele falou o poema todo, e ao final, o rei perguntou para o bobo: aí, bobo, esse poema foi maravilhoso, hein? Eu desafio você. Você consegue fazer um poema tão bom quanto esse? E o bobo não teve dúvida. Ele falou: eu consigo fazer um poema 2 vezes melhor. Aí o rei ficou surpreso e falou assim: eu quero ver, agora. O bobo se preparou, respirou. Respirar antes da gente começar é fundamental, sabia? Porque é uma forma de conexão da gente com a gente mesmo e principalmente das nossas ideias, delas estarem todas no lugar. É também uma técnica que eu uso em todas as instâncias da minha vida, antes de entrar numa reunião, antes de entrar numa sala de aula, antes de entrar num quarto de hospital. E como antes de falar com vocês, eu vi uma cena sobre mindfulness nas escolas, nada mais legal do que a gente também praticar isso, não é mesmo? E fazer uso do recurso mais subutilizado que existe, que é a respiração consciente. Então, o bobo fez a sua respiração e aí ele não teve dúvida. Olhando para o horizonte, eu vejo 2 planícies. E daquelas 2 planícies eu vejo ao lado 2 campos. E ao lado desses 2 campos, 2 rios, 2 veios d'água. E assim esse malandro foi fazendo o rei e todo mundo rir. Por que a figura do bobo da corte era importante? Porque rir para um rei, na época, era como se não fosse permitido. Somente nesses momentos, porque era esperado muito dele, uma posição de muita seriedade. Em muitas culturas também, a figura do bobo da corte, ela é como se fosse o enviado de Deus na Terra. Então tinha que ser, né, muito sério. Aí agora, no próximo quadro, eu vou mostrar para vocês alguns bobos reais, né, que existiram, e eu vou chamar a atenção para esse primeirinho aqui, esse todo chiquérrimo, que era o bobo do rei Henrique VIII. Esse cara, ele era o único
que conseguia desafiar o Henrique VIII. E tem uma história muito boa de quando o Henrique VIII saiu com o seu bobo para ajudá-lo a escolher os soldados que comporiam a sua tropa de elite. Então, Henrique VIII foi lá, olhou todos os candidatos e escolheu 6 para protegê-lo. E aí mostrou para o bobo e falou assim: o que você acha? Ele falou assim: eu acho que eles são assustadores, né? Estou vendo as cicatrizes, estou vendo os pedaços de orelha faltando, estou vendo as caras realmente mal encaradas, enfesadas. Eu até teria medo desses caras. Acho que o senhor fez uma escolha legalzinha. Henrique VIII falou: o quê? Legalzinha? Legalzinha. Eu acho que é bem intencionado. O senhor começou bem. Ele falou: peraí, eu não estou entendendo. Como assim? Bem intencionado, legalzinha. Ele falou assim: não, esses caras que o senhor pegou, eles são assustadores. Mas, na minha opinião, teria sido melhor o senhor ter pego os caras que fizeram essas coisas nas caras deles, porque esses devem ser realmente assustadores. E aí, Henrique VIII deu uma bela gargalhada, e é por isso que ele sempre mantinha seu bobo ao seu lado. Podemos ir para a próxima. Agora, vou contar para vocês, daqui eu trouxe essa imagem do Hall de Anatomia da Universidade de Bolonha, porque a Universidade de Bolonha ela é conhecida como a primeira universidade no mundo ocidental, né? E podemos dar um clique no computador, por favor, para a gente, porque eu quero mostrar para vocês do papel do bobo na educação, né? Nessa universidade, eu vou pedir para vocês darem mais um clique aí no computador para aparecer essa flechinha. Aonde essa... Não, não, não. Volta, volta, volta. Isso, muito obrigado. Bem aí onde essa flechinha amarela está apontando, à frente desse lugar é onde ficava o professor. Ou ele ficava na parte de cima também, mas sempre na posição de destaque. Quando o professor via que os alunos estavam perdendo o interesse ou eles estavam ficando muito impressionados com a matéria ou com as dissecções, então ele não tinha dúvida, ele pegava um bastão que ele tinha e ele batia nessa portinhola aí. E dessa portinhola saía um palhaço. E a missão desse palhaço era justamente brincar com a classe, brincar com os alunos, botá-los num outro modelo mental para daí a aula poder seguir em frente com os alunos mais conectados. E quem determinava o tempo dessa conexão era o professor, que a missão dele era ficar observando, e a hora que ele via que os alunos já estavam reconectados, ele simplesmente dava uma estocada com o seu bastão no chão e o palhaço falava: fui! Se mandei! Então, vocês veem que assim, essa figura, essas várias manifestações do arquétipo do bobo ao longo da história da humanidade, elas estão sempre presentes como uma forma de facilitação. Muitas vezes, hoje, pode ser que seja um aluno que faça esse papel. Muitas vezes, hoje, pode ser que a gente, como professor, acabe integrando esses dois papéis, mostrando diferentes facetas, né, da nossa capacidade, da nossa flexibilidade, do nosso conhecimento aqui. Então, ok, perfeito. Então, eu trouxe essas histórias para vocês exatamente para, a partir dessa conversa, a gente poder pensar qual é o papel nesse momento que a gente pode ter de uma ressignificação do nosso ofício, do nosso trabalho, da nossa capacidade de tocar e influenciar tantas vidas, tantas mentes.
De novo, eu não tenho a mínima ideia, porque a minha função como palhaço não é trazer respostas, mas é justamente brincar com as perguntas. E ao brincar com as perguntas, como que a gente pode desenvolver a nossa inteligência lúdica? Como que nós podemos desenvolver a capacidade de também brincar, divertir, ver jogo? Eu conheço muitas histórias de vários professores que também fazem uso desses recursos, mas eu quero aliar ao uso desses recursos, até com os conhecimentos que foram trazidos pelo Bert Hellinger nas constelações sistêmicas, a seguinte imagem para vocês, e inspirados aqui nesse hall de anatomia da Universidade de Bolonha, podemos continuar lá no hall de anatomia, obrigado. Se a gente, cada vez que a gente está em cena, cada vez que a gente está ali na frente dos alunos, seja hoje por tecnologia, seja pessoalmente, mas a gente está pisando numa linha de tempo. A gente está pisando numa linha de tempo que é construída por todos aqueles mestres e professores que vieram antes da gente. Vocês já pensaram nisso alguma vez? Então, quando a gente entra em cena com essa consciência, é possível que a gente se abra para acolher todos esses saberes e colocá-los em prática. Eu, no hospital, quando comecei a estudar os bobos da corte, fui vendo todos esses desdobramentos, me veio essa consciência de que cada vez que eu me caracterizava de palhaço, eu estava pisando numa linha de tempo aonde eu estava honrando aqueles que vieram antes de mim com o meu trabalho e adaptando todo esse conhecimento para o momento presente. Então, a partir dessa consciência, que passos e que ações a gente pode dar no sentido de transformar aquilo que a gente chama aula num encontro potente. E o que é um encontro potente? O encontro potente é aquilo que eu aprendi através dos primeiros trabalhos de pesquisa que foram feitos no Doutores da Alegria pela psicóloga Morgana Mazetti, que ela trouxe o trabalho do filósofo Spinoza. O Spinoza fala que a vida é feita de encontros. Esses encontros eles podem ser baseados em paixões tristes, né, que são aquelas que tiram a potência do outro. A criança está doente, coitadinha. Não, coitadinha não. Ela é uma criança que naquele momento está passando por essa privação da saúde plena, mas nem um pouco coitadinha. Porque isso é o que a gente chama de um encontro não potente, porque já coloca entre o palhaço e a criança um julgamento, uma avaliação, uma ideia. E, na verdade, o que a gente aprende como palhaço para entrar em cena, tanto no palco quanto no hospital, é exatamente a ter essa mente vazia. E essa mente vazia a gente acessa com uma respiração consciente. Então, estão vendo como tudo se conecta? E para que a gente entra com essa mente vazia? Para justamente aproveitar todos os elementos de cocriação que puderem acontecer dentro desse ritual chamado aula. Então, meus queridos e minhas queridas, quando eu estou trazendo esse hall de anatomia da Universidade de Bolonha, eu estou oferecendo essa imagem e essas histórias para que elas possam se somar a toda essa linhagem de professores, mestres e educadores que vieram antes de nós, e que a gente possa, nesse momento presente, também fazer uso e dar a voz das mensagens que eles traziam. E quais são essas mensagens que eles traziam? Agora a gente pode ir para o próximo. Principalmente no arquétipo do bobo, no arquétipo do palhaço. O palhaço, o bobo, e os pajés, todos eles, nenhum deles tinha medo de ser ridículo.
de ser quem eles eram. E também não tinham medo de errar. Ou o palhaço, né? Ele leva a torta na cara e ele tropeça e ele cai, exatamente porque ele tem um amor tão grande pela humanidade que ele aponta nele mesmo os erros do outro para que o outro possa rir. E ao rir, ele se absolve. Ele entende que ele é humano e que a vida é constantemente, e os encontros também, são pautados pelas construções do errar e o acertar. E isso é a construção do saber. Então, podemos ir para o próximo. Essa característica é uma característica assim tão importante porque ela mostra a nossa capacidade de acessar também a nossa vulnerabilidade. Ou seja, a não defesa, o aceitar e o trabalhar com aquilo que é jogado. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu lá nos Estados Unidos. Eu já estava trabalhando há quase um ano como palhaço em um hospital, então eu estava num momento que eu achava assim o máximo. Eu estava 24 horas por dia pensando como me tornar um melhor palhaço. Cada loja de brinquedos que eu entrava, cada loja de truques de mágica que eu entrava, eu buscava conhecer as novidades, saber o que estava saindo, tudo isso para poder fazer um trabalho melhor para os pacientes nos hospitais. E a gente trabalha em dupla, né? Então, eu me lembro que nesse dia eu estava trabalhando com a minha parceira, a palhaça Lane, e ela era a minha supervisora. Então, nesse dia, ela ia avaliar meu trabalho também. E eu estava super, né? E estava sendo um dia super bacana. A gente trabalhando muito bem, se ouvindo, jogando, super legal. Até que nós chegamos na quimioterapia e tinha um jovem de uns 16 anos, um jovem negro muito bonito, e você via, era um dia de verão, então ele estava com a camisa aberta, você via que o moleque era atlético, super as nos esportes. E aí, quando os nossos olhares se cruzaram, da dupla de palhaços e desse menino, a primeira reação dele foi. E o subtexto: era tudo que eu precisava agora, uma dupla de palhaços. Eu não sou criança, porra. Perdão pelo porra. Bom, ele olhou para a gente desse jeito, e na minha cabeça, eu fui empático. Porque na minha cabeça, eu falei, eu entendo como é ter 16 anos e estar aqui no leito do hospital, tomando quimioterapia, você perdeu seus cabelos, você vomita o tempo todo, você não tem ânimo, seus amigos estão lá fora praticando esporte, saindo na balada, se formando, e você está aqui tomando químio, vomitando, sua pele mudando de cor o tempo todo, trazendo irritações. Então, na minha cabeça, eu fui empático, mas eu aprendi muito com esse paciente, com esse jovem, porque eu pensei, eu sei como ele está se sentindo, fomos falar com a enfermagem para ver quais eram as restrições, e aí eu fui trabalhar com ele. Até aquele dia, tinha um pequeno truque que eu fazia, que era um sucesso com 100% das pessoas que eu tinha feito. Era uma bobagemzinha, onde eu falava, olha, eu queria te trazer uma lembrança, e aí eu não tive tempo de comprar nada, trouxe um dinheirinho para você. E eu dava uma nota de dinheiro desse tamanho, era uma micronota. E a pessoa começava a rir, e normalmente eu falava, mas na sua mão isso vai virar um dinheirão. E eu tirava uma nota gigante. Era uma brincadeira, bobagem, mas que fazia todo mundo rir, porque quando você fala em dinheiro, né, todo mundo se conecta. Bom, eu fiz essa gag com esse menino. Ao final da gag, silêncio total. Ele só ficou me olhando assim. Do lado, a minha supervisora. Aí ele falou,
Você sabe o que é pior nessa história toda? E eu falei, não. Pior é que você não é nem engraçado. Quando esse moleque falou isso pra mim, aí passou na minha cabeça toda a cena de tudo que eu tinha feito e tudo que eu tinha errado. E o primeiro erro foi achar que eu é que tinha a solução, que eu tinha algo no meu repertório que ia mudar aquele estado. E ali esse menino me mostrou que eu não sou super-homem. Então, a hora que ele falou, o seu problema é que você não é nem engraçado, e do meu lado estava a minha supervisora, e a cena se passou todinha na minha cabeça, eu olhei para o chão de vergonha e eu tive vontade, te juro por Deus, um marmanjo, tive vontade de chorar de vergonha. E olhei para baixo. Somente quando eu olhei para baixo é que eu me dei conta que eu estava vestido de palhaço. Tão forte foi a porrada que esse moleque me deu que eu olhei para baixo e me dei conta que eu estava vestido de palhaço. Quando eu me dei conta, primeira coisa que me veio à cabeça, tô de palhaço, vou chorar que nem palhaço. E eu comecei. Mais um emprego que eu vou perder porque eu fiz tudo errado. E foi nesse momento que esse moleque fez. E aí a minha parceira, a parceria, ela funciona para que justamente um parceiro sempre apoie o outro. A minha parceira, imediatamente, ela falou: você não faz tudo errado, você faz tudo e mais um pouco errado. Você é tão egoísta que você quer fazer tudo errado sozinho, só para você. E o moleque fala: ele é assim mesmo. E eu falei: é verdade, eu faço tudo errado. Aí eu já comecei, sabe, o chicoteamento. E aí esse moleque falou assim: palhacinho, palhacinho, menos, menos, calma. Seguinte, pior do que palhacinho que não é engraçado é palhacinho que chora. Então, volta para tua casa, prepara um truquezinho melhor, volta aqui e me apresenta. Se for bom, eu vou rir. Se não for bom, eu vou te mandar de volta para casa. Mas vamos combinar assim? Aí eu falei, legal, você vai me deixar voltar? Você vai me deixar te mostrar um outro truque? Ele falou, vou, até você melhorar. E aí, nós saímos, eu agradeci, saímos da enfermaria e a minha supervisora perguntou: escuta, cara, o que aconteceu ali? Eu falei assim: eu não consegui anotar a chapa do caminhão que me atropelou. Aí ela falou assim: como você acha que é ter 15, 16 anos? E você vê, o menino é atlético, ele é inteligente, ele é bonito. Enquanto todos os colegas dele estão vivendo uma vida normal, ele está aqui, passando por isso. Como você se sentiria? E eu não tive dúvida. Eu falei, uma merda. Ela falou exatamente. Provavelmente é assim que ele também esteja se sentindo. E ao te convidar para conhecer esse lugar do falhar, do não dar certo, você aceitou o convite. E a partir desse encontro, neste lugar, ele pode se abrir para confiar em você, porque ele sabe que você deu mostras de entender o que ele está passando, como é o mundo do ponto de vista dele. Então, foi a partir dessa experiência que eu entendi o papel de um mestre, num pacote completamente diferente daquilo que eu estava acostumado, e me dá uma lição que mais de 20 anos depois eu estou aqui compartilhando com vocês. E, para encerrar, eu quero compartilhar com vocês uma crônica da Clarice Lispector chamada Das Vantagens de Ser Bobo, porque eu acredito que nos dias de hoje
na velocidade que as coisas estão ocorrendo, e quando eu falo eu acredito, é baseado na minha experiência como um palhaço no hospital, é na minha experiência como um empreendedor social e principalmente na minha visão como artista de um crônico desse momento. Eu estudo e também por conta do trabalho do palhaço no hospital, acabei sendo convidado para conhecer futurismo. E quando a gente começa a estudar tendências de futuro e tudo mais, para mim faz mais sentido ainda esse momento que a gente está vivendo. Porque é uma grande oportunidade de uma incubação para a gente poder, nos novos formatos de aula, nos novos formatos de encontros, nos novos formatos de relação com a vida, a gente tem um papel autoral muito importante, muito forte. E no sentido de trazer para esse exercício essa consciência de que, como co-criadores, cada encontro que a gente tem com cada ser humano, seja no vídeo, seja no espelho de manhã, aquele primeiro encontro do dia, mas a gente é um co-criador. E a partir dos encontros, como que a gente se deixa afetar? Como que a gente se abre para eles? Para que a gente também possa afetar de volta o outro encontrante. E dessa forma, a gente cocriar cenas e encontros que, como diz o Spinoza, quando esses encontros são potentes, eles mudam o jeito da gente ver a vida e se relacionar com ela. As imagens que sempre me aparecem quando a gente fala do papel do professor, elas estão muito ligadas também ao ambiente cênico, ao palco. Não é aquela pessoa que está no comando e exercendo o seu ofício. Mas hoje, nesse momento de ressignificação, eu queria trazer um elemento, que é o encontro. E o encontro potente. Como que a gente inspira e como a gente se abre para ser inspirado nesse novo momento, e a partir da hora que a gente puder estar todo mundo junto de novo em sala de aula, 100% potencial pleno, sem nenhum medo ou risco, como que a gente pode voltar e redesenhar essas relações e ressignificar os nossos papéis, trazendo mais potência, mais força, mais consciência e, fundamentalmente, mais alegria e mais graça para eles. De novo, eu não tenho a mínima ideia, porque vocês já sabem que a minha função como palhaço não é trazer respostas, mas brincar com as perguntas, mas eu vou deixar uma inspiração através da fabulosa Clarice Lispector. Quando ela fala que o bobo, por ele não se ocupar com ambições, ele tem tempo para ver, ouvir e tocar no mundo, que é o que aconteceu com aquele menino. Eu estava tão ansioso para mudar o astral dele, que eu não tive tempo de ver, ouvir e tocar no mundo. Mas depois ele me ensinou. Próximo slide! A Clarice fala nessa crônica que ser bobo às vezes oferece um mundo de vantagens, porque é um mundo de saída, né? Porque o bobo ele tem uma originalidade, espontaneamente lhe vem a ideia à cabeça. Então, a nossa capacidade de improvisar como co-criadores, e eu queria trazer um elemento muito importante, né? Os alunos muitas vezes eles desafiam a gente. Então, eu nunca me esqueço que quando eu dava aula, eu me lembro que tinha uma sala de aula que, quando eu me virei para trás para colocar a matéria na lousa, os alunos faziam né? E aí, a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu virei assim chocado e olhei para eles e falei, gente, por favor. Aí eles pararam para ver o que eu ia falar e foi quando eu disse, eu fico tímido.
E aí, a hora que eu falei isso, teve um aluno do fundão, que eu nem sei quem é, mas ele falou: tira as calças e pisa em cima. E eu me lembro que aquilo foi tão claro, e todo mundo começou a rir, mas a cabeça estava tão oca por causa dessa cocriação, que a resposta que me veio foi: deu certo com você? E a hora que eu falei isso, aí pronto, a conexão estava feita. A gente podia brincar juntos. E olha, brincar é o verbo do futuro. Quando eu falo de inteligência lúdica, é exatamente isso. Então, para que a gente possa estar com a cabeça mais vazia, para que justamente a gente possa receber a originalidade, a criatividade e tudo de melhor que a gente pode oferecer naquele encontro. Podemos ir para o próximo. Aviso: não confundir bobos com burros, absolutamente. O bobo, ele é tão inteligente que ele se passa por bobo para que ele possa falar e as pessoas possam ouvir sem, sem guarda, sem ranços. Então, é dessa forma que justamente você não espera nada de um bobo e é quando normalmente ele pode te penetrar o coração e trazer uma outra forma de ver a vida. Podemos ir para o próximo. E essa imagem que eu trouxe é um quadro chamado Rei Lear e seu bobo na noite de tempestade na floresta. Eu gosto muito dessa imagem porque na história do Rei Lear, né, escrita pelo Shakespeare, o Rei Lear, ele, na sua velhice, ele resolve, antes de morrer, repartir toda a fortuna dele com as 3 filhas, e aí ele fica sem nada, e ele se vê abandonado por 2 das suas filhas. E numa noite de tempestade na floresta, ele se vê sozinho e sem ninguém, e ele tem que passar a noite na tempestade. E aí, quem foi a única pessoa que passou esse momento ao lado dele? Foi o seu fiel bobo. O bobo do rei Henrique VIII, ele, se não me engano, era Touchstone, o nome dele. Ele ficou ao lado dele nos momentos de alegria e ficou nos momentos de tristeza profunda e dificuldade. Então, por isso que eu trouxe essa imagem, porque eu acredito que muitas vezes no exercício do ensinado, da aula, de, na verdade, trocar saberes, ah, essa fidelidade do bobo ao seu rei, para mim, ela é muito inspiradora do nosso papel como professores, no sentido de não desistir, no sentido de não deixar ninguém, nenhum a menos, no sentido de, mesmo em condições adversas, a gente ainda ter esperança de falar: peraí, se a gente tentar por aqui? E se eu fizer isso? E quem sabe a gente cocria algo assim, diferente, novo, juntos, enfim, aquilo que a gente chama de esperança que abre possibilidades para novas criações. Então é por isso que eu trouxe essa imagem e aliada à fala da Clarice Lispector nas vantagens de ser bobo. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só amor faz o bobo. E a minha pergunta para vocês é: será que essa fala também daria certo se a gente colocasse a palavra professor? É que só o professor é capaz de excesso de amor. E só o amor faz o professor. Não tenho a mínima ideia. Minha função como palhaço não é trazer respostas, mas brincar com as perguntas. Então, que o brincar com as perguntas possa estar sempre presente na vida de vocês e que vocês possam sempre estar pautando seus passos pela pergunta: qual é a graça?
Onde está a graça? No sentido mais amplo da palavra, na cocriação dos seus encontros com os alunos, com a vida e principalmente com aquela pessoa que aparece no espelho no começo do dia. Muito obrigado por me terem dado a oportunidade de compartilhar essa fala com vocês. Essa imagem que eu trago para vocês é a imagem do circo, porque é um circo do século XIX, um circo europeu. O circo, eu considero como uma nova versão de incubadora, um espaço de criação do novo. E você vê que o circo ele trabalhava com os seres diferentes, com os estranhos, né, a figura da mulher barbada, os siameses, tudo aquilo que todo mundo considerava uma aberração, no circo se ressignificava e se transformava um espetáculo, se transformava maestria, se transformava em arte. Então, eu trouxe essa imagem do circo como essa incubadora, como esse lugar de experimento, de inovação e de acolhimento de todo tipo de ideia, de todo tipo de gente em torno de uma única causa. A gente rir juntos, a gente se encantar juntos, a gente se divertir juntos. E é isso que eu desejo para vocês. Muitas cocriações maravilhosas, muitas inovações e que a gente possa se reunir brevemente para eu ouvir as histórias de sucesso de vocês nessa jornada. Muito obrigado, um beijão e até qualquer hora em edição extraordinária. Belas palavras, Wellington. Muito obrigada por essa palestra tão alegre, inspiradora e emocionante. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês.